Então, Heitor, está pronto? Eu estou, vamos lá. E vocês estão prontos para o Heitor? Está na primeira tela? Como que vocês estão prontos para o Heitor? Me expliquem. Como é que está a animação de vocês para o Heitor? Não, tá na... Pô, Graça. Não, tá começando. Essa não é a animação que eu quero para receber o Heitor. Não, tá no 81. Como é que está a animação de vocês para o Heitor? Eu Eu quero mais animação para receber o Heitor. Pô, gente. Obrigado. Para o André Eu foi tô me palminha. esforçando Para por mim você. não tem problema, mas não tem problema porque eu sou chamado de o agente da discórdia, tá? Então tá tudo certo. Tá Eu não bom? vou ficar perto dessa discórdia, então, Heitor. Não tem Fica problema, contigo. não tem, prometo ser rápido, porque eu sei que hoje é sexta-feira, né? A gente já está naquele viés do nosso vinho, da nossa cerveja, não sei quem, eu pelo menos, né? Tomo um vinho, tomo uma cerveja. Então vamos lá, para começar, né? Vamos lá que o nosso amigo Tobias está pondo no tiro ali a nossa tela. E a minha primeira tela é um resumo do que a gente tem que fazer. Tanto vocês que são profissionais, como as equipes de venda, né? As equipes comerciais que têm a incumbência de levar o universo de soluções que a gente fabrica para o mercado, né? Aquelas equipes de vendas que ouvem aquele nome japonês toda hora quando tentam oferecer, comercializar produtos profissionais, né? Aquele nome tá caro, né? Quem é que ouve isso? Fala. Aí, bora. Olha lá. Construir resultados em ambiente desafiador. Eu sempre digo que a limpeza profissional é uma cultura atrasada no Brasil, não é verdade? Sempre todo mundo considera as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas de menor educação, as pessoas mais desfavorecidas é que fazem limpeza. Estou errado? Sim ou não, gente? Uma coisa importante. Eu não estou aqui só para falar, tá? Eu estou aqui para a gente discutir. Lembrem, eu sou o agente da discórdia, tá? Não vou nem falar bem, nem falar mal. Vou provocar aqui uma discussão. Vocês concordam com a minha afirmação de que no Brasil a limpeza é uma cultura atrasada? E nós trabalhamos na limpeza, né? Tá? E, de novo, foi o que eu falei. Isso, antes de ser um universo de problemas, é um universo de oportunidades. Afinal de contas, se tivesse tudo já consolidado, como é que a gente ia ganhar dinheiro? Né? Como é que eu ia fazer palestras, viajar, desenvolver conteúdos? Já estava tudo consolidado, mas não. A gente pode, sim, desenvolver essa cultura no Brasil e ainda viver disso. Tá? Então, vamos passar um pouco aqui do que a gente... Todo mundo, depois dessa aula do André, sabe dizer o que é o ciclo de Sinner? André, você está despedido. Ciclo de Sinner, pessoal. Ação química, ação mecânica, tempo e temperatura. Isso é básico. Com isso, quem lembra? Eu sou um pouco mais velho. As nossas avós, nossas mães lavavam roupa como? Pegava a roupa, umedecia, sabãozinho, punha no sol para coarar, não é verdade? Enxaguava e estava limpo. Isso é o quê? Ação química, ação mecânica, tempo e temperatura. Com isso, você limpa um estofado, você limpa um centro cirúrgico, um veículo, roupa, é tudo. Então, assim, o vendedor, o profissional de limpeza tem que saber isso e aplicar isso no dia a dia. Tá? A gente viu aí algumas coisas sobre deposição de calcário no box, por exemplo, né? Eflorescência calcária que sai do cimento, aquela mancha branca, aquilo é o próprio mineral do cimento que brota. Então, para limpar aquilo, você tem que saber que a ação química, né, o produto que você tem que usar, o tempo que você tem. Isso é básico, gente. Tá? O cara que é vendedor e não sabe esse conceito aqui, está perdendo tempo. Por quê? Senão ele vai ouvir sempre o velho e bom nome japonês. Está caro. E isso é comum no nosso mercado. Você tenta vender um equipamento para um químico profissional e você esbarra sempre naquele velho problema dos centavos, naquele velho problema do... Eu vou até mostrar aqui quem é o meu maior concorrente no mundo. Não é só no Brasil, não. Tá? Todo mundo guardou o que é ciclo de Sinner? Por favor, hein, gente? Vamos lá. Bralimp Equipamentos.
mops, carros funcionais, escovas, espátulas, raspadores, tá? É a ação mecânica. E a Renco, produtos químicos, tempo e temperatura, logicamente, são fatores com que você vai trabalhar. Então, nós buscamos oferecer uma solução completa, que a gente entende que os produtos, os equipamentos certos, com os químicos certos, você tem o resultado adequado, tanto em limpeza como em desinfecção, tá bom? Seguindo, vamos lá. Vou falar um pouco da gente. Nós somos patrocinadores da Abralimp. E a Abralimp, ela tem a UniAbralimp, tá? No site UniAbralimp tem diversos cursos para vocês, gratuitos, ou por um preço simbólico. Gestão de equipes, limpeza especializada. São mais de 200 cursos gratuitos para vocês se informarem. E a Abralimp e a Renco são patrocinadores dessa instituição, ok? Estamos sempre nas maiores feiras de limpeza do Brasil e do mundo, tanto na América Latina como nos Estados Unidos, tá? Essa aqui foi o nosso stand na última feira, que, aliás, é bienal. E estão todos convidados agora para agosto estarem em São Paulo, porque nós vamos estar com um stand lá enorme para receber todos vocês, tá? E na última edição nós fizemos lá um centro de treinamento, convidamos todos gratuitamente para ir lá, e foi um super sucesso. Foram mais de 16 cursos de diversos assuntos, motivação, limpeza prática, limpeza teórica, e vai se repetir agora em agosto. Reservem essa data, espero todos vocês lá, tá bom? Bom, recentemente estivemos em Assunção, no Paraguai, ministrando conteúdos lá, eu e a Bianca, que é a gestora comercial na América Latina, para hotelaria, Medellín, também para falar sobre limpeza em food service e hotelaria, na ISA 2022 em Dallas, tá bom? Las Vegas, ou seja, a gente procura levar esse conhecimento que a gente está fazendo hoje aqui para diversos países, porque todos eles necessitam aperfeiçoar os processos de limpeza, ok? Vamos lá. Somos associados também da ISA, que é a Associação Internacional da Limpeza. São mais de 9.000 membros, entre fabricantes, distribuidores, cientistas, e muitos dos conteúdos que a gente traz para vocês, a gente aprende nessas duas instituições, tá bom? A Abralimp brasileira e a ISA é a Associação Internacional da Limpeza. Tá legal? Vamos lá. O ano passado, Circuito Brasileiro da Limpeza Profissional Bralimpia e Renco. O maior evento da limpeza profissional no Brasil em 2023. Mais de 6.000 participantes. 42 cursos gratuitos. 200 horas de conteúdos práticos e teóricos. Oportunidades únicas que reuniram empresas, profissionais e empreendedores em prol de objetivos para fortalecer o segmento da limpeza no Brasil como um todo. O Grupo Bralimpia e Renco tem como missão o aperfeiçoamento da limpeza em todos os países e mercados nos quais atua. E trabalhamos ao máximo para realizar este compromisso de forma contínua. Agradecemos a todos que participaram e temos a certeza de que muitos resultados positivos virão desta poderosa união. Circuito Brasileiro da Limpeza Profissional. A Bralimpia e a Renco fazendo a sua parte para construir um Brasil mais forte e justo. É disso que a gente está falando, tá? Vocês fazem parte de um movimento muito grande para a gente fortalecer a limpeza no Brasil. De novo, não importa se você é diarista, se você é personal organizer, se você é vendedor, se você gere a limpeza em um hospital ou no food service, você tem um papel, você tem uma responsabilidade, tá? A sociedade brasileira precisa da gente. De novo, vou repetir, para morrer, para nascer tem que estar limpo e para morrer tem que estar limpo. Então, a limpeza permeia toda a vida do ser humano e nós somos os profissionais, nós é que temos que valorizar a nossa atuação e combater esse efeito da cultura atrasada no Brasil. Então, é disso que a gente está falando, de todo esse esforço que a gente faz para que a gente tenha um segmento cada vez mais forte, para que a gente combata esse efeito de achar
que só as pessoas mais desfavorecidas é que fazem limpeza no Brasil. Isso é um erro, tá? E existem muitas coisas que acontecem em todos os âmbitos da limpeza que podem ser melhoradas. A gente vai ver aqui um pouco rapidamente, porque eu sei que nós temos uma palestra agora sobre estilo de vida e que é muito importante, portanto, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? O meu tripé aqui hoje é conhecimento, treinamento e cultura. É isso que leva um profissional à frente e é isso que a gente busca fazer em todos os momentos da nossa atuação, tá? Conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. Entender sobre produto químico, sobre noções básicas de química, sobre ergonomia, sobre motivação, tá? Treinamento. Treinamento é um grande diferencial que a gente usa para poder fazer com que as nossas soluções sejam as mais eficazes possíveis, tá? O André não vai para Paraopebas treinar uma equipe da Vale porque a gente gosta e a gente não tem o que fazer. Custa uma fortuna mandar o André para lá para ensinar e treinar uma equipe da Vale a limpar banheiros. Só que se isso não for feito, a empresa que presta o serviço lá vai perder, e a empresa que presta o serviço lá é a Sodexo, é a maior multinacional de alimentação do mundo, que migrou para o serviço de prestação de limpeza e desinfecção. Então, treinamento é uma forma de vocês se diferenciarem perante quem contrata vocês e, no caso das equipes comerciais, né, de convencer e ter argumentos técnicos para fazer melhores negócios. Estava discutindo com o nosso amigo ali que o maior problema desse é ou o concorrente que não sabe o que está fazendo e só vende soluções inadequadas, ou os contratantes e compradores que só buscam preço. Tá? E isso por quê? Porque a visão deles sobre limpeza, foi o que o André falou, ainda é muito pequena. E a gente vai ver aqui qual a importância da nossa atuação para que isso seja combatido, ok? Eu estou errado? Porque lembra, eu não vim aqui só para falar, né? Eu vim aqui para... Porque se eu estiver errado também a gente... Mas pelo visto a gente... né? Vamos lá, ó. Qual é a cadeia de envolvimento? Ó, eu sou fabricante, tá? Existe a Abralimp e a ISA. Existem os vendedores, como a Bonfante, como os outros distribuidores. Os usuários, que são os hospitais, as cozinhas, as escolas. Olha quanta gente envolvida, né? As pessoas que, afinal de contas, se beneficiam da limpeza, porque todo espaço tem que estar bem limpo. Nós vamos ver por quê, né? Cada elo dessa cadeia tem que cumprir o seu papel nessa transformação. Então, eu tenho certeza que vocês estão inclusos aqui em alguma dessas classes de profissionais e de pessoas. De novo, cada elo da cadeia tem que fazer força para cumprir o seu papel nessa transformação. Tá bom, gente? Fabricantes que discutem, como a Guimarães, como a Renco, como a Abralimpia, que buscam soluções no dia a dia, soluções químicas, profissionais. Temos os distribuidores, os vendedores. Temos os gestores de facilities, tá? Facility é uma classe de serviço que cuida de higienização predial. Isso é facility, por exemplo, no nosso caso, tá? Os caras que cuidam do business, que cuidam das margens dos negócios, o cara que cuida da lucratividade de um hotel, de um hospital, de uma cozinha, de um restaurante, tá? E nós temos aqui, ó, na ponta, a nossa sociedade. Os clientes, os usuários e os colaboradores das empresas, tá bom? E todos nós temos uma obrigação em relação a cada um desses elos, tá? Quando vocês acordarem de manhã, vocês têm que lembrar que o que você faz impacta a vida de cada uma dessas pessoas. E você tem que se remunerar bem, você tem que ser respeitado por isso. Porque você tem um papel e uma responsabilidade na sociedade brasileira. Ok? Olha lá. Qual é o papel e qual é a nossa responsabilidade? Um hóspede ele não vai a um hotel para pegar uma doença. Vocês concordam? E pegam. Pegam, gente. Muitas doenças em superfícies que não são limpas e higienizadas corretamente. Da mesma forma
que um paciente não vai a um hospital para morrer, ele vai para se curar, né? Ele pega doenças lá que podem levar ele à morte? Muitas vezes, né? Ligadas principalmente ao quê? À limpeza, aos processos de limpeza dentro de um hospital, tá? E um colaborador não pode ser submetido a um risco de saúde num escritório, numa fábrica ou num veículo. Ele é submetido a um risco de saúde? Vocês não devem imaginar que seja tão grave assim. Você deve estar falando assim, pô, o cara é marqueteiro e está querendo despertar. Vocês vão ver em alguns exemplos aqui como que a limpeza mal feita pode impactar a vida de todos na sociedade e como a limpeza bem feita pode gerar resultados para todos os envolvidos, tá bom? Olha lá. Do ponto de vista da sociedade, né, o que ele busca? Ele busca qualidade de vida. E a qualidade de vida fortalece toda uma cadeia econômica. É muito importante a gente ter, quando acorda de manhã, a noção de que nós estamos fazendo o nosso trabalho para fortalecer diversas cadeias econômicas através da limpeza. Seja você um vendedor, seja você um profissional, um gestor, enfim, você tem, de novo, um papel e uma responsabilidade. Né? Olha lá. Conhecimento, investimentos dos fabricantes, estrutura, recursos humanos, operações, margens e resultados para obter aqui uma resposta da qualidade de vida das pessoas, dos usuários e dos colaboradores. Esse é o nosso papel. Lembre-se sempre dessa tela, tenha ela em mente, porque tudo que você fizer profissionalmente vai impactar toda essa cadeia econômica, né? E aí, né, a gente tem aqui, qual é a visão? Quem poderia me dizer qual é a visão equivocada que a gente tem no Brasil? Vendedores? Qual é a visão mais equivocada que a gente tem no Brasil? O que a pessoa acha que, ao comprar produtos bons, ao comprar equipamentos bons ou serviços bons, o que ela pensa primeiro? Custo. Eu quero pagar o mais barato possível no desinfetante. Quanto é? Tem o mais barato, tem de 15 centavos. Tem uma vassoura, como disse o André, que se separa no meio e fica descabelada. Tem essa, porque eu não quero comprar um bom equipamento. É assim, Macão? Não, mas a maioria não quer coisa boa. Né? Não é verdade? Então, assim, essa visão... Mas essa minha discussão aqui tá bom, mas será que tem uma outra maneira de olhar para essa coisa que se chama custo? Porque se você não tem argumentos para combater isso, você vai ser um vendedor de centavos ou um profissional de centavos. Não é verdade? Então, vamos ver algumas coisas aqui, né? Então, assim, eu, Heitor Mazieiro, que viaja o mundo inteiro, professor, profissional de marketing, formado, né? Qual é o meu maior concorrente? É um produto da NASA que limpa, um spray que o cara joga na porta e limpa tudo. É um raio limpador de outro planeta. É um equipamento de raio gama. Qual é o meu maior concorrente? No Brasil, o cara que acha que sabe fazer limpeza. O André não falou isso aqui? O cara que aprendeu a fazer limpeza com a avó e vai fazer a limpeza de um hospital, né? Olha lá. Ele acha que ele manja de tudo e não adianta você querer dar treinamento para ele. Porque quando você virar as costas, ele vai fazer a coisa errada, tá? E aí ele mesmo se prejudica, tá? Aí você deve falar assim, você está exagerando, Heitor. É limpeza, meu amigo. Passar um pano, passar uma vassoura. É isso do que se trata, cara. Você é marqueteiro, você está querendo chavecar a gente aqui. Não, mas vamos ver aqui uma notícia que saiu na CNN faz uns 90 dias. Anvisa alerta sobre intoxicações na mistura de produtos de limpeza dentro de hospitais. Gente, isso aqui, por si só, já é um absurdo. Isso aqui, por si só, já traz a cultura da limpeza da vovó para dentro de um hospital, que você vai fazer o quê lá?
Cara, você vai ser operado. Seu filho vai ser tratado lá dentro. E as pessoas estão pegando asma e se intoxicando com mistura de hipoclorito com detergente dentro de hospitais. Então, não é exagero do marqueteiro. E o André mostrou isso. Os aniônicos, os catiônicos, como um anula o outro, como o cloro, o cheiro do cloro é o gás que está evaporando da solução de limpeza e não está enfraquecendo a limpeza, portanto, se você não está fazendo limpeza, você está espalhando sujidades, né? Que, aliás, foi até motivo de um podcast que a gente gravou essa semana, tá? Da Abralimp, do Sindprestem, sobre mistura explosiva de produtos químicos. Lembra do doidinho lá? Olha o doidinho. Quem faz isso é o doidinho aqui, ó. Você compra para ele os melhores produtos, ele vai lá, mistura tudo, faz tudo errado, se intoxica e morre. Por quê? Porque não existe uma cultura, porque não existe treinamento, porque não existe conhecimento. Meu tripé é treinamento, conhecimento e cultura. Esse cara aqui está fora. E existe muito doidinho por aí assim? A maioria, né? A maioria. A gente pega o Chef-Clor, instala ele no diluidor, na diluição certa. A gente vira as costas, o pessoal vai lá roubar o Chef-Clor puro. Pega a bombona, tenta roubar ele puro. Você fala, mas por que você está fazendo isso? 200 ppm de cloro já limpa e desinfeta. É que assim, eu não sinto o nariz arder. Eu quero chorar dentro do banheiro. Tem caso até que a pessoa fecha o banheiro, se intoxica lá dentro e desmaia. Tem caso de fratura de crânio por intoxicação de cloro dentro de banheiros. Né? Isso é a nossa realidade e nós estamos aqui para mudar ela, certo? Tchau, doidinho. Vamos lá. Olha aqui meu maior concorrente, ó. Pano de chão sozinho, ok, é um pano. Rodo, eu tenho o rodo twister, tenho o rodo dry. Você juntou os dois, virou problema. Pano de chão e rodo não existe na limpeza profissional. Eu poderia comprar milhões de rodos no Paraguai, pagar centavos e vender aqui no Brasil. Mas não é isso, não é o conceito de limpeza profissional. Existem muitas doenças associadas. Alguém usa pano de chão e rodo aqui? Oi? Quem respondeu? Depende do pano de chão? Depende do pano de chão? E qual que você gosta? Ah, tá bom. Meu, não fala, por favor. Não fala, por favor, que o pano do banheiro vai parar na cozinha em 2 segundos. Que a merda do banheiro vai parar na pia da cozinha em 2 segundos. Que o pano sujo vai parar no cesto de roupa limpa. Cara, isso todo mundo sabe, né? Mas aí, né, quem respondeu que o pano de microfibra é melhor, né? Esse aqui é o supermercado perto de casa. Olha a cor da água, olha a cor do pano. Na área de alimentos do supermercado. É triste, né? Você imagina, se na área de alimentos, aqui, ó, perto do queijo e do pão, tá assim, você imagina lá no depósito. Do lado da minha casa. Varejão das frutas. Não vou mais, né? Não dá. Não dá, porque, sabe, a gente tem que se indignar com isso. A gente tem que chegar no hotel, como eu chego várias vezes, e ver que aquela pior limpeza que existe, que é quando o cara nem tentou limpar, o cheiro, eu me revolto, eu reclamo, eu vou embora. Porque se a gente não se indignar, isso não vai mudar. A gente vai ir para um hospital e os caras vão estar limpando o hospital com pano de chão e rodo. E aquela contaminação que está no hospital vai me matar ou matar aos meus. Então, é importante a gente se indignar com essa situação. Não é porque eu sou neurótico com limpeza, não. Não é porque eu sou o Zé Cliox, o Zé Peróxido. Não. Todo mundo gosta de peróxido aqui?
Você sabe que eu fazia uma brincadeira que eu não faço mais? Eu falava que eu escovava os dentes com perox. De tanto que eu gosto. E uma cliente nossa fez um vídeo na internet bochechando com o Cleox. Parei, gente, é brincadeira, tá? Vamos lá. Aqui. Ó, a dança do pano de chão maluco. Isso aqui é eu e o André lá em Foz do Iguaçu, com a moça limpando o hotel que a gente estava. Olha lá. Limpou e já pôs os pés em cima de novo. Ou seja, olha lá. E vai. Vai ficar no mesmo ponto uma meia hora espalhando a sujeira. Esse hotel aqui a gente foi embora. A gente foi lá para esse filme que está passando agora, que a gente vai poder utilizar. A gente foi embora, né? A Rosa, que é a nossa gerente de logística, ela falou, vamos embora. A gente foi lá para fazer o circuito brasileiro da limpeza profissional. Nós chegamos, cara, o elevador era horrível. A moça, não é mulher, a moça ou o moço, porque tanto faz, não é o sexo que determina isso, limpando todo o hotel com pano sujo, cheiro ruim. Tá? E aí eles ficaram indignados. Não, mas você tem razão. Faz o seguinte, ó, perdoa. A gente tem um hotel, vocês vão para Recife, eu vi aqui. Vamos fazer uma permuta lá. Ô filho, você acha que eu vou para Recife ficar na sujeira? Não dá, né? E assim, a gente roda o Brasil e gasta num evento desse aqui 60, 70 mil reais. Perdeu o cliente. Por quê? Tem que se indignar, não é, Tiagão? Tem que se indignar, cara. Aí vamos mostrar outra coisa aqui. Não sei se acontece aqui. Não sei. Vamos ver. Alguém já viu isso? A mangueirona funcionando. Olha lá. Ela vai ficar aqui meia hora desperdiçando água. Sabe essa espuminha aqui, ó? Não limpou nada. Essa conta de água aqui, quem vai pagar não é ela. O prédio vai ficar sujo. Tá? Ó. Acontece isso aqui. E o que é pior, né, gente? Essa moça está com o uniforme de uma empresa de limpeza. Conhecimento, treinamento, cultura. Você imagina o resto do prédio, como é que não está? Né? Aí, você fala, mas Heitor, você é chato, hein? Tá cara chato. Tá bom, vai. Aí, ó. Olha lá a minha cidade, ó. O rio da minha cidade. Isso aqui é o Rio Tietê, tá? Isso aqui é o Rio Tietê em novembro de 2023. Aquela espuma que todo mundo acha que não tem importância, está caindo aqui, ó, e poluindo o rio. Aliás, muito triste, né? Todos os rios do Brasil poluídos. A gente foi para Boa Vista, em Roraima, eu adoro nadar, né? Ô, Heitor, só me permitindo, eu como vendedor da empresa também por muito tempo, e ainda sou vendedor, né? A gente se vende todo dia, mas principalmente no detergente, né? Todo mundo acha que o que limpa é a espuma, né? Então, tá aí o recado, né? Eu acho que ponderando, né? Eu acho que a gente tem que ver a limpeza e a espuminha é o detalhe, né? E você sabe quem é que fixou esse conceito da espuma na nossa mente? Os americanos. Porque fazer sabão em pó é mais difícil do que fazer um detergente líquido, porque você tem o detergente líquido e você tem que ter uma torre de flocagem gigante para fazer sabão em pó, e eles vendem para a gente que a espuma é o que limpa. Equipe de vendas, ouve muito isso, mas não faz espuma. Toda hora. Né? E se você baixa a cabeça e deixa a pessoa falar, pronto, você se tornou igual, você não é um agente da limpeza. Você é um vendedor de centavos. Tá? E você é um profissional de centavos. Então você merece ganhar pouco e você merece ser um mau vendedor. Porque você tem que se informar. Conhecimento, treinamento e cultura. Fala, grandão. Não vamos queimar as marcas assim, por favor? Exatamente. Cara, as pessoas jogam um paninho no tanque
molha ele e pega a caixa de sabão em pó e faz assim. E depois fica 3 horas tentando tirar a espuma. Aquela espuma vai para onde? Ah, desculpa, né, gente? Vai para cá. Ponto. Então, isso é uma responsabilidade nossa, né? De novo, isso já é uma responsabilidade nossa como seres humanos. É uma responsabilidade nossa como profissionais. São várias responsabilidades que a gente tem que combater no dia a dia para que a gente tenha, de novo, uma limpeza. E outra coisa, a espuma não limpa nada. A gente vai ver aqui, tá? Vamos lá, chatão. Eu sou chatão, eu sou o Zé Cliox, eu sou o Zé Peróxido. Eu viajo, gente, eu sou neurótico. Eu viajo para qualquer lugar do mundo, eu levo o meu frasquinho de Cliox. E ele tem um efeito que é danado. Quando ele se depara com a gordura humana, ele fica esbranquiçado. Porque o peróxido é água oxigenada. Quando você joga ele na ferida, ele fica como? Aí você chega naquele hotelzão bacana, dilui o Cliox e vai no box. E vinha... Tem resto do ser humano lá desde 1920. Tá? Então façam essa experiência. Quando vocês forem no hotel, levem um Cliox diluído, vocês vão ficar enojados. E isso é o quê? Isso é o quê? É limpeza inadequada, né? Cheio de doença. Mas o Heitor é chato, tá? Eu sei, beleza. Ele é o Zé Neuróxido. E preço baixo, hein? Pelo amor de Deus, como a gente ouve isso? E ouve isso assim, olha, quanto é o seu serviço de limpeza residencial, você que é diarista? É R$300. Meu Deus, eu tenho por 120. Boa. Morra. Quanto é o seu detergente? É R$89. Você tá louco, cara. Passa o caminhãozinho aqui com água colorida, é 10 cruzeiro. Isso é o que a gente ouve sempre, né? E aí a gente se afunda nessa realidade, ou no pântano dos preços baixos, né? Também por responsabilidade nossa. Se a gente não tem conhecimento para contra-argumentar, e posso falar uma coisa para vocês? Eu tenho 30 anos de limpeza profissional, eu comecei com 10. Ai, todo mundo acreditou, hein? E eu nunca vi um movimento tão rápido como as diaristas do Brasil fizeram nesses últimos 8 anos, de compreender o papel delas, o valor delas e a adoção de equipamentos e produtos profissionais. Eu não sei se vocês acompanham isso. Tem gente que acompanha. Cadê a aluna da Adriana Ferro? Foi embora? Está aqui, desculpa. Quem já fez curso com o Humberto Celante, nós também já trabalhamos com ele, né? Se valorizar, usar produtos bons, né? E cobrar por isso. Porque ninguém vai te valorizar se você não se valorizar primeiro, não é verdade? Vamos lá. Então, lembra daquele cara que eu falei, que é o chefão das operações, das margens, dos resultados? Esse cara, comprador, vendedores. Quem é nosso... Tem comprador aqui? Nós não vamos jogar pedra, gente. Vocês são compradores? Hã? Não, você é compradora. Ah, mas não vale. Você é a nossa aliada, né? Você trabalha também na Rede Total, você também é nosso aliado, você também está do nosso lado, né? Não, por que eu digo isso? Porque os compradores, eles visam resultados financeiros, estão certos. Redução de custos, mas não pode ser uma redução de custo burra. Isso é uma coisa inteligente. E aí o Heitor chatão tem que ter algum argumento para isso, não é verdade? Esse cara, ele acha que ele está matando um monstro gigantesco, né? Fazendo isso. Mas, na verdade, tem um monstro muito maior comendo ele pelas pernas. Por quê? Deixa eu citar um caso aqui para vocês entenderem. Você lembra que tinha o quadro custo? Lembra? Custo. Vamos ver uma outra maneira de olhar custo? No Brasil agora, e não é em passado, é já. Não sei se vocês têm a oportunidade de passar por isso. Existe um surto da doença pé, mãos e bocas, causada pelo enterovírus Coxsackie. Está acontecendo agora, tá? Nas escolas, pré-escolas. Tá? Fizeram um estudo sobre isso numa escola gigantesca. Aonde?
As salas de aula, ou seja, onde as crianças frequentavam, estava longe do centro administrativo. Tudo isso aqui é a área da escola. Tá? Eles viram que, apesar desse tamanho gigantesco, todas as crianças pegaram a doença. E, lembra, é custo, né? Eu quero pagar o mais barato possível, não quero treinar meus colaboradores, isso para mim é custo. Não, mas quando uma criança pega uma doença dessa, a escola tem que fechar até eliminar o vírus. Os pais têm direito a se afastar até 7 dias do trabalho para poder cuidar da criança. A escola deixa de faturar, os pais se afastam do trabalho e dão prejuízo para a empresa. Por quê? Mas aí o chatão do Heitor foi perguntar por quê, né? Olha lá. O staff não tinha conhecimento, lembra? Conhecimento, treinamento e cultura das melhores práticas de desinfecção. Os mops e os baldes espremedores não foram higienizados adequadamente. Tá? Os refis dos esfregões não foram lavados e secos após cada uso. A equipe de limpeza usava o mesmo conjunto mop para os 2 prédios. Usavam toalhas de papel para limpar e desinfetar. Produtos de limpeza, desinfetantes ineficazes comprados em lojas ou supermercados, aqueles coloridinhos, não é verdade? E não trocavam luvas e outros suprimentos. Eu vou voltar até na tela lá, sabe por quê? Porque isso criou esse efeito aqui. Olha como isso é sério, gente. Contaminação cruzada por indução da limpeza. Vocês imaginavam isso? Fala a verdade, vai. Não é? A gente está falando de custo, treinamento, conhecimento. Olha o que a gente está falando. A gente que é profissional da limpeza está espalhando doença. Não é o Heitor chatão. Verdade ou não? Né? Olha, a gente acorda de manhã, hein? O nosso papel, a nossa responsabilidade, ó. Aqui, ó. Então, nunca deixem que uma pessoa combata você com um argumento custo. Nunca. Porque você é mais inteligente. Você sabe contra-argumentar uma coisa dessa. Mas vamos voltar ao chatão. Vai, tá bom, Heitor. Oh, meu Deus. Vamos embora. Sexta-feira. Uma realidade dos gestores, né? Aqui alguém gere equipes de limpeza? Olha isso, o homem sofre. Vocês sofrem, gente. Num Brasil onde a mão de obra é totalmente desqualificada, o turnover, né? Turnover é a troca de funcionários. Uma empresa de limpeza troca 25% da sua força de trabalho a cada ano. E quem chega despreparado. Ou seja, em 3 anos trocou todo mundo e chegou gente despreparada, não é verdade? Além disso, você treina, o cara virou as costas e faz errado. Desculpa, a empresa do quê? Vocês sofrem. Vocês sofrem. E vou falar uma coisa para vocês. O nosso diferencial, eu tenho que puxar a sardinha, eu sou marqueteiro, né? Não vou para o céu. É nos aproximarmos das empresas de limpeza para poder oferecer treinamento. Primeiro, sempre. Cuidar para prevenir o sucateamento precoce dos equipamentos. Né? Roda de carro, saco de vinil, refil, cabo, não sei. É o que a gente chama de Balanced Scored Card. É quando você mede aspectos importantes para uma empresa que não é dinheiro. Tá? Porque se você tiver... Isso passei na realidade. Uma vez eu cheguei para vender numa empresa de limpeza, falei, eu vendo carro funcional. Você vende carro funcional? Vem aqui. É Bralímpia? Tá bom, vem aqui. Abri um depósito, me mostrou uma parede cheia de carro quebrado, torto, sem roda. Foi aí que eu percebi que existem coisas intangíveis, mas que se transformam em vantagens, prestando um serviço para uma empresa de limpeza. Tá? Então, a gente adotou esse procedimento para poder atender as empresas. E isso deu muito lucro para a gente e muito lucro para as empresas que nós atendemos. Tanto é que hoje a gente atende
muitas limpadoras de grande perfil, Brasanitas, Versani Sandrini, Sodexo, Sapori, com esse. Por isso que o André sai de São Paulo para ir para Paraopebas, para ir para Roraima, para treinar as equipes. Porque assim, eu tenho orgulho de falar isso, porque eu sou muito falastrão, e tudo que você fala tem que estar ancorado na realidade. Então, eu gosto de falar nisso, porque o que eu falo, a gente faz. Então, procurar ver a necessidade do cliente, satisfazê-la para poder gerar lucro com isso. É fácil? Cara, não é. A gente ainda assim ouve muito, tá caro. Mas a gente segue. E a empresa tem 25 anos, ninguém rasga dinheiro, estamos vivos. Ou seja, está dando certo. Beleza? Vamos lá. Olha lá. Triste, né? Baixa remuneração, baixa autoestima da profissão, alto turnover de colaboradores, a herança do doidinho lá, eu entendo de limpeza, essa é a realidade dos moços aqui. Difícil. Mas se eles abandonarem as coisas principais, importantes para eles, cara, vai trabalhar em outra coisa, porque está no lugar errado. Então não pode baixar a cabeça, não pode baixar a guarda, concordam? Por mais difícil que isso seja, eu estou do lado de vocês, né? Então, o que é importante, né? A gente entender a colaboração na limpeza na performance econômica das empresas. Isso eu vou mostrar alguns cases aqui para a gente entender que se você não fizer a limpeza correta, você não ajuda o seu cliente a ir para frente. Tá? Conscientizar os agentes econômicos envolvidos no processo. E é por isso que eles estão aqui, por exemplo, para chegar no comprador deles e falar, cara, eu preciso de determinado equipamento, eu preciso de uma determinada solução, porque isso é o que vai fazer a gente ter mais lucro. Isso é o que vai fazer a gente se diferenciar da concorrência. A gente tem casos lá que a gente vai fazer uma consultoria de uma empresa que perdeu o contrato, porque o contratante reputou que a limpeza não está boa. E quando a gente entra, o cara fala, eu quero comprar os mesmos produtos que o cara que saiu comprar. Mas deu errado, gente. Você vai fazer o mesmo erro. A gente não sabe o que fazer. Fizeram a licitação do maior de limpeza do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. É o maior aeroporto na América Latina. E 90 dias depois perderam o contrato de 400 cabeças. Por quê? Que fizeram uma pesquisa. E qual foi a maior reclamação dos usuários do aeroporto? Banheiro sujo. Ou será que o supervisor não tem nariz? Porque é só você entrar no banheiro e ver que aquilo não está bom. Mas não. Perderam um contrato de 400 cabeças porque o banheiro estava sujo. Não dá para limpar um banheiro bem limpo? Pelo amor, né? Vamos lá. Eu vou até pular isso aqui, né? Aqui, a ISA, lembra que eu falei da ISA? Ela tem um conceito que a gente chama de bottom line. Tá? Bottom line é quando você pega tudo que você gastou, tudo que você ganhou, passa a régua e o que ficou na mesa de dinheiro. Como é que a limpeza pode colaborar para esse volume de dinheiro que fica na mesa ser maior? Vamos lá. Inclusive, é um vídeo que eu assisti aí faz uns 15 dias sobre esse assunto. Empresas limpas são empresas lucrativas. Olha o conceito, que legal. Empresas limpas são empresas lucrativas. Tá? Marqueteiro. E aí a gente tem uma resposta da sociedade, dos colaboradores, dos clientes de hotéis, de escolas. Né? Eu tive um caso agora de uma... Inclusive, a aluna da Adriana Ferro, Naira Falcão. Ela fez um manual de limpeza para escolas, tá? Com toda a linguagem que as escolas usam para treinar os seus colaboradores. E fez uma pesquisa que as pessoas rejeitam ou tiram os filhos de uma escola por verificarem que a escola não tem o padrão de limpeza que elas acham que deveria ter para que os filhos delas permaneçam. As pessoas hoje, elas investem mais na educação dos filhos do que em si próprias. E uma escola suja, uma escola onde a limpeza não é boa, não está de acordo com esse anseio dos pais. Tá? Então foi um trabalho muito legal que a gente está
trabalhando junto com ela, dei meus parabéns. No Circuito Brasileiro da Limpeza, nós levamos ela para ela mostrar o trabalho dela. Parabéns para a Naira Falcão, porque ela foi muito perspicaz. E o que? Ela fez o trabalho com todas as informações que estão disponíveis já. Eu vou falar até um pouco do que está disponível, mas não vai ser agora. Vamos embora. Olha lá, rapidinho para a gente ir para o vinho. Olha só, a limpeza mal feita em escritórios faz com que os funcionários se afastem até 7 dias por ano, por doenças contraídas no pó e na poeira. Gripes, crises alérgicas, resfriados, asma. Vocês sabiam disso? E tudo isso aqui que está sendo apresentado aqui não fui eu quem criou, tá? Tem bibliografia de tudo isso, tá? As faltas não planejadas diminuem 54% a produtividade de uma empresa, tá? Diminui 39% da queda de vendas ao serviço. A gente estava falando de custo, lembra? Não era o custo? Isso aqui é custo? Com certeza. A limpeza mal feita diminui a performance das empresas. Tá? Vamos lá. Odores desagradáveis influenciam diretamente a decisão de compra dos consumidores. Lógico, né? Quem entra numa loja mal cheirosa, num restaurante, num hotel, já se inibe de fazer a principal função que ele está lá. A aparência do staff, né? Cuidado, o uniforme dos colaboradores. Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa mal vestida, com um rodo, um pano sujo na mão, não importa se ele é de microfibra ou não. É um caso que as pessoas observam e se ressentem disso, tá bom? Sujidades nos pisos, aroma da limpeza, tudo isso influencia como um consumidor ou um cliente reage perante uma empresa. Estou terminando já, pessoal, vamos lá. Aqui, olha eu aqui, 94% das pessoas não voltam a um estabelecimento, um restaurante com banheiro sujo. Pelo menos o Zé Peróxido aqui, pelo amor de Deus, né? A limpeza, ela está em primeiro lugar para 6 em cada 10 pessoas que voltam a um restaurante de fast food. Nós tivemos agora em Foz do Iguaçu, tem um restaurante lá, sério mesmo, maravilhoso. Sistema de papéis, tício, limpeza, aroma, dava para comer no chão do restaurante, maravilhoso. Vou voltar sempre lá, tá? A limpeza é mais importante do que iluminação, temperatura e emissão de ruídos, para a gente voltar a falar de custos. Tudo isso é argumento para as equipes de vendas. Vamos lá. Pesquisa do Green Building Council. Limpeza bem feita otimiza 16% do volume de trabalho em escritórios e 40% em fábricas. Vocês sabiam disso? Aquela fábrica que tem o banheiro sujo, o piso sujo. Se você mantiver uma fábrica limpa, seus funcionários vão trabalhar mais. Vão pôr mais dinheiro no seu bolso. O bottom line vai ser maior. Bora. Custos trabalhistas. Absenteísmo. Alguém sabe o que é absenteísmo? O absenteísmo é o afastamento do trabalho por doenças ocupacionais resultantes do próprio trabalho. Tá? E um dos maiores fatores são as DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Lesões provocadas por esforço repetitivo ou posturas inadequadas. Tem isso na limpeza? Aí o Heitor chatão, André, traz aqui traz um mop úmido para a gente mostrar aqui. Vocês sabiam disso? Né? O cara que usa pano de chão, desculpa, tá? Pano de chão e rodo, tá aqui, Se você ficar todo dia naquela posição, tá? Você vai ter um problema na coluna e você vai se aposentar com 35 anos. Vai mesmo. Tá? Mostra, por favor, André, como é que se usa um cabo. E por quê? Tá? O cabo de 1,40. Por quê? Um cabo de alumínio de 1,40. Porque favorece a adoção de uma postura. Por favor.
só funciona numa direção. Para frente e para trás. Não é? Para frente e para trás. Só vou ficar isso aqui. E um cabo de 1,40 m. No modo correto, trabalhar com ele em S. Formato de 8 amperes. Postura reta, sem dobrar a coluna. Tal. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É que com a mão aqui fica mais difícil. Então, postura reta, aqui a coluna reta, você consegue trabalhar em todas as direções, para frente e para trás. Por quê? A limpeza correta deve ser feita fazendo esse movimento contínuo de uma ponta até a outra, porque senão, quando eu trabalho com rodo, eu jogo a sujeira para frente, puxo a sujeira para mim. Jogo a sujeira para frente, puxo a sujeira para mim. Lembra da moça lá no hotel? E aí lá no fundo fica sujo e aqui fica sujo, o meio fica limpo. O importante é o meio, né? Não, o importante é tudo. Fora que tá sujo, tá úmido, eu tenho duas águas. Na frente o produto, atrás eu tenho água para lavar o mop. Tá sujo, eu volto, lavo aqui no mop, encaixo ali na parte de trás, a sujeira cai toda aqui. Encaixo aqui no espremedor, giro o espremedor, coloco o meu pé entre as duas rodinhas e puxo a alavanca na minha direção. E aí eu deixo meu braço reto e coloco Olha a coluna. o meu tronco em cima da alavanca, para não ter que fazer força. Aí eu faço isso aqui. E aí torce. Eu quero ele mais absorvente, eu giro ele para o outro lado. Puxo novamente, meu braço fica reto, não faço força no braço. Tem gente que vai, coloca aqui de corte. Não precisa ter ódio na limpeza. Fora que mesmo que tenha ódio, é um equipamento profissional. Ele é feito para durar. Ele vai aguentar até o peso de uma pessoa com quase 100 quilos. Agora, se você pegar o cara especializado em limpeza hospitalar, ele vai falar para mim, que nem a enfermeira Silvana Torres, que a gente teve nas nossas palestras. Heitor, o sistema Duas Águas, ele não vai impedir que os micro-organismos saiam da primeira e vão para a segunda. Ok. Heitor, um refil de algodão, ele favorece a proliferação de micro-organismos. A microfibra não. Ok, gente. Os caras estão limpando o centro cirúrgico com pano de chão e rodo. E sabe o que é um pérfuro cortante? É uma agulha que se usa num procedimento, e se a pessoa pegar aquela agulha e se machucar, ela tem que tomar um coquetel antivírus por 30 dias. Isso acontece no Brasil? Pô, direto. Em São Paulo, você vacilar no hospital que você foi, está ocorrendo isso. Né? Então, se o cara usar um produto desse, ele já caminhou na direção de ser profissional. E aí a gente tem os refis de microfibra, a gente tem o sistema de pré-umedecimento dos refis, que está ali, onde você pega um refil já umedecido, usa ele e descarta para ser processado. Você não vai encostar na sujeira, porque o pano de chão e rodo, independente da matéria do pano, ele vai causar contaminação da sua mão, afora a sua postura inadequada. Agora, como é que é a realidade? Você vendeu isso aqui para o povo, aí você treinou o povo, como é que o povo usa? É assim. Tá? Essa é a nossa realidade, né, meus amigos? Tá? Mas é aquilo que eu te falo. É um universo de problemas ou é um universo de oportunidades? De oportunidades, né? Vamos lá. Obrigado, André. Ó, a segunda maior casa de afastamentos de trabalho no Brasil. Olha lá, ó. Ó o que eu queria te falar sobre pano de chão independente. Ó, é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso que ocorre, com ou sem luva. Porque a luva agora, ela está sendo preconizada só para ambientes onde você tenha resíduos orgânicos. Por exemplo, vômito, fezes, sangue. Porque a luva também é para proteger a pessoa se ela cuida da luva, se ela higieniza a luva. Não pode pegar uma luva e deixar de um dia para o outro e ir lá e meter a mão porque virou uma colônia de bactérias, né? E o que é pior, né? Ó, por isso que eu esperei chegar nessa tela. Quando você não escova os dentes corretamente, as bactérias resultantes das sujidades, elas vão se alojar no músculo cardíaco e diminuir a sua expectativa de vida. E o pano de chão causa o mesmo efeito. Independente se é pano de microfibra, se é pano da NASA, você põe a mão na sujeira, você está se contaminando, tá bom? Isso aqui é muito importante
para a gente treinar os nossos colaboradores, porque eles sempre acham que você está querendo fazer uma coisa por você. E, na verdade, não é. Você está querendo fazer uma coisa por ele, pela produtividade, pela lucratividade das empresas. Beleza? Vamos seguir. Olha aqui que importante. Ó. Limpeza de banheiro em hotel garante adicional de insalubridade em grau máximo. Essa aqui não é uma notícia antiga, não. Ó. Limpeza de banheiro em hotel garante adicional de insalubridade. E se a pessoa pegar uma doença, quem vai pagar é a própria empresa. Tá? Mais um custo que ninguém imagina. Lembra, a gente estava falando de custo de desinfetante, de litro, de centavos. Olha quanta gente caminhou em argumentos. Verdade, Marcão? Verdade? Pô, quanto argumento para a gente vender, quanto argumento para a gente mostrar que nós somos profissionais, não é verdade? Vamos lá. Isso aqui, hein? Limpeza de vidro. Meu Deus. Quanta gente morre, quanta gente se acidenta subindo em vaso, em escada, em mesa, para limpar. A gente estava no hotel lá em Assunção, a moça limpando o vidro em cima de um vaso de planta, caiu. Na nossa frente. Né? Olha lá a extensão de 9 metros lá. Ó. 9 metros, produtos profissionais que existem desde 1960, gente. Pelo amor de Deus. Né? Chatão, Heitor, hein? Meu Deus. Olha lá. 600 mil trabalhadores afastados por auxílio-doença, 40 mil dias de trabalho perdido, dores na coluna lideram a lista de motivos para afastamento. Olha o pano de chão e rodo aí, ó. O chatão deitou, começou falando do maior concorrente dele, né? Olha lá. Bora. Desde 2015, as empresas passaram a custear os 30 primeiros dias de afastamento do empregado. Após esse período, pagar para o cara ficar em casa. Mais um custo. Aí fizeram onde? Eu estava falando do Cliox em hotel, né? Para terminar. Eu vou terminar. Fizeram o Instituto, a Associação Americana de Microbiologia fez um estudo, tá? Em 18 tipos de diferentes superfícies em quartos de hotel, tá? Os mais contaminados, controles remotos, interruptores, telefones e maçanetas. Possuíam carga de micro-organismos equivalentes a vasos sanitários e pisos do banheiro. Né? Você chega no hotelzão, pô, cheguei, maravilhoso. Você deita na cama, pega o controle, põe na televisão, dá aquela coçada no olho, pronto, amigão, já era. Põe a mão na boca, passou merda na boca. Essa aqui é a realidade. Né? Por quê? Limpam o controle remoto da maneira certa? Não estão nem aí, né? E olha lá, mas isso não é o pior, sabe? O pior é que perguntaram para os gestores nos Estados Unidos, porque se falar Brasil, Heitor, você é brasileiro, mas você quer o quê, velho? Não, é nos Estados Unidos. Qual era a maneira que eles avaliavam a forma da limpeza? Aí citaram o método visual. Parabéns, todo mundo tem raio-x nos Estados Unidos no olho, porque é a única maneira de você saber se o negócio está limpo ou não. Para você determinar que uma superfície está limpa, você tem que ter noções básicas de química, que é o que o André passou hoje. Respeitar o tempo de atividade de um desinfetante. Né? A gente mostrou que o mop úmido você usa porque você sempre começa de baixo, de cima para baixo, do ponto mais distante da entrada, indo em direção à mesma, sempre em movimentos uniformes e unidirecionais, porque a gente faz um teste, joga purpurina em cima de uma mesa, aí fala para as pessoas, limpa. Aí ela vai vendo que a purpurina não sai. E aquilo é o quê? São os micro-organismos. Então, se você sempre usar um movimento unidirecional, carregando as sujidades e contaminações para fora do ambiente, você cumpriu o seu papel. Você não vai fazer com que um cara passe merda na boca através de um controle remoto de um hotel, por exemplo. Tá? Vamos lá. Bom, custo do patrimônio, né? Quem vendedor, Tiagão, que o cara falou, você trabalha com produto de limpeza, vem aqui. Leva você naquele piso branco, sujo, cinza, todo riscado. Os caras já jogaram cloro, ácido, alcalino. Não é assim, galera de vendas? Você consegue dar um jeito? Não, filhão.
troca o piso, que é a única maneira que você tem é trocar o piso. Então, custos do patrimônio. A gente viu o caso de uma equipe, de uma limpadora que forneceu a dupla face para a limpeza de 18 andares de escritório. Sabe o que fizeram? Limparam os telefones, tudo com a parte verde. Nenhum número nos telefones. Aí, você tem que fazer o quê? Trocar os telefones, né, amigão? Ou você vai ficar lá pintando o numerinho em todos os telefones, né? Então, os custos de patrimônio, de você saber indicar um produto certo, saber como remover a sujidade do box. Não foi surpreendente para você aquilo? E essa informação já existe, né? Se você procurar isso na internet, você vai ver que a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, né? Bora, Heitor, ao vinho. Vai. Vamos, Heitor. Aqui nem vou falar mais. Eu acho que já está bom, né? A gente já entendeu o que é a limpeza profissional. Sim ou não? Né? Nós já entendemos que nós temos uma responsabilidade. Sim ou não? Né? E eu tenho que parabenizar vocês, porque vocês estão aqui o dia inteiro. Vocês vieram de outras cidades para poder vir aqui e pegar argumentos para a gente poder fazer um trabalho melhor. Parabéns, gente. Isso é muito legal para mim, uma sala dessa cheia de gente interessada e que eu tenho certeza que vai pensar diferente a partir de amanhã em relação à sua profissão, em relação ao seu papel na sociedade. Ó, eu tenho aqui, meu amigo, se eu quisesse ficar aqui até amanhã, vixe, se eu fosse um vendedor, eu ia ser expulso. Porque eu tenho tanto argumento para falar com os caras. Olha lá, proteção do colaborador, postura, evitar as contaminações diretas e indiretas, o peso excessivo, por isso que existe o balde com rodas, para que a pessoa não fique andando com um balde cheio de coisa por aí, né? Os carros funcionais. Bora, Heitor. Mesmo investimentos modestos proporcionam retornos substanciais. Mesmo se o cara investir pouco num processo certo, aquilo vai trazer um retorno para ele. Isso é importante. A gente não precisa salvar o planeta de imediato, mas ir trabalhando o cliente, ir trabalhando a sua mentalidade, porque a gente tenha uma outra realidade, tá bom? Bora, aqui é uma outra coisa. E aqui vai embora, gente. Posso falar aqui à noite? Isso aqui é interessante. Olha só, existe um ranking mundial de produtividade. 62 países. Olha a posição que a gente está. Só perdeu para a Argentina, que infelizmente quebrou, e para a Venezuela, que é uma ditadura. Treinamento, conhecimento, cultura. Isso é responsabilidade nossa. Não é? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem que treinar. Não pode fechar os olhos para isso, né? Porque é feio isso, né? Olha. Aí, piorou. Essa notícia piorou. A gente já caiu para o 69º. Ferrou. Estamos piorando dia a dia, né? Uma coisa importante, Luiz Henrique. Cadê o Luiz Henrique? Foi embora. Luiz Henrique é funcionário, não podia ter ido embora, hein? Nos sites da Bralimp e da Renco, cara, um monte de informação. Manual de procedimento, filme de treinamento, laudos, fichas técnicas. Eu citei a Naira Falcão porque ela fez o trabalho sozinha. Não pediu para ninguém, ela juntou informações e fez um trabalho maravilhoso, com tudo que existe dentro dos sites de fabricantes idôneos. Isso é importante, tá? Laudo de eficiência, tempo de contato, porque cada desinfetante tem um tempo de contato para matar um determinado micro-organismo. Então, o Candida auris, que tem surto no Brasil atualmente, ele tem uma diluição específica e um tempo de contato específico. Se você não cumprir isso, isso é química, não é invenção da Renco. Você não vai desinfetar aquela superfície e, portanto, você não está colaborando com a saúde das pessoas. Catálogos, tudo no site, quanto filme de treinamento de escola, academia, hotelaria. À disposição, Meu Estofado Limpo, um site que explica como se limpar um estofado, que foi o que o André falou hoje. Manual de food service, hotelaria. Tem uma história, para terminar, agora eu vou embora. Juro mesmo.
Existe uma história que chama o balão cheio de moscas, né? Então, num balão cheio de moscas, não importa se você é empresa A ou se é empresa B, quando o balão está caindo. Tá? Importa é ser uma boa empresa dentro de um balão que está subindo. E a gente tem que fazer com que a limpeza profissional seja um balão que suba. Porque aí sim a gente para de preços baixos, para criar um segmento forte. Não somos vendedores, somos consultores de performance. Tá bom? Consultores de performance. Num lar também, sabe por quê? Porque o cara pode fazer um foguete para ir para Marte. Se você não limpar a casa dele direito, a família dele vai adoecer. Eu estava no hospital com a minha mãe e daí eu vi a funcionária limpar com o mop, né? E ela limpando o banheiro, ela passou o mop no vaso sanitário também. Assim, sabe? E depois pegou um pano com aquela mesma água e passou na pia do banheiro e secou o vaso sanitário. É totalmente incorreto, né? É porque assim, eu uso um pano só para o vaso do banheiro e um pano só para a pia. Lembra-se de se indignar? Tem que se indignar. Tem que ir lá e reclamar. Não é culpa dela. Não é culpa dela. O André tem um vídeo aqui que a moça está dentro do quarto do hospital pegando água da privada e jogando na parede. Não é culpa dela. É culpa de quem treinou. É culpa de quem contratou. Você tem que se indignar com isso porque sua mãe poderia morrer. Não é verdade? Tá? Então assim, de novo, né? Gente, esse era o meu recado, o rei da discórdia na limpeza. Eu espero que eu tenha sido relevante, porque quando eu saio de casa para ver um conteúdo, eu espero que pelo menos ele seja relevante. Então eu espero ter sido relevante, me esforcei muito para isso. E eu queria chamar uma salva de palmas para nós que somos do segmento, porque nós somos bom. Muito obrigado, galera. Isso aí, parabéns, Heitor. Heitor, vem cá, fica aqui. Você não é chatão, meu amigo. Você é extraordinário. Uma salva de palmas para o Heitor, pessoal. Boa, galera. Boa sexta. Boa noite. Fica com Deus.